isso a gente tinha colocado para eles. A limitação do tamanho do lote é 5 mil 5 metros mil quadrados. metros. Você não consegue fazer um HMH, ou quer dizer, consegue, mas você não vai dar viabilidade econômica num HMH de 5 mil metros quadrados. Com essa limitação de habitantes por hectare, não vai fazer. Não, e eles também, o índice não é 1, o índice E aí eles disseram que a 0,6. intensidade deles Cara, em limitar o tamanho do lote de 5 mil metros quadrados, porque eles não queriam grandes construções, por exemplo, um grande atacadão. Mas aí você tem outros instrumentos para você limitar o uso. Habitação multifamiliar horizontal, tipo vila ou tipo condomíniozinho de casa. Mas aí você poderia restringir pelo vertical, uso e não pelo tamanho do lote. Porque quando eles disseram que eles não queriam 5 mil metros quadrados ultrapassar, porque eles não queriam grandes, por exemplo, comércio atacadista. Mas então você limita o uso do comércio atacadista, você não limita o tamanho do lote. Por exemplo, limitar o tamanho do lote, por exemplo, você limita que vá, por exemplo, uma faculdade para né? Uma faculdade. Imagina você fazer um curso de agronomia lá, um curso entendeu? técnico. Seria super bacana, você está limitando. Um curso de agronomia, engenharia florestal, técnico agrícola, que seria... Né? Então, a minha proposta daquela vez, era, que eu comentei com eles, era de restringir o tipo de uso que você não quer na APA e não o tamanho do lote. Isso é muito mais inteligente. Você tem instrumento para isso. Não, outra coisa, da mesma maneira que eles colocam, não pode ter indústria. Mas vamos ver onde é que está isso aqui. Quer dizer, o cara quer montar uma fábrica de compota, não pode, o cara quer montar computador, não pode, o cara se tiver uma padaria lá que vende pão pro hotel, ele não pode. Você lembra qual é o... Porque tudo é indústria hoje em dia. Não, mas desculpa, vamos só encerrar o vídeo. KINAI, Tem que pegar a tabela, isso não tem jeito. Tem que pegar a tabela KINAI e ver quais são os usos que você quer. Não dizer que não pode indústria. Porque a gente vai ter que voltar no 27 para falar de densidade, que a gente não falou. Entendeu? Tá, então vamos encerrar o 29. Acho que o 29 a gente terminou, não terminou? Pessoal, acho que a gente deveria colocar essa possibilidade de que você pode doar ali, implantar dos 4% em outra propriedade localizada na APA, de forma isolada ou consorciada com outros loteadores. Tá. Eu já coloquei aqui. Já colocou. Acrescentar a possibilidade de reserva de 4% em outro local dentro do território da APA e 2, possibilidade de consórcio. Perfeito. Tá ótimo. Ótimo, perfeito. Agora vamos no 27, porque a gente está esbarrando lá, que acho que eles não sabem calcular a densidade, com todo respeito. Nós estamos com conflito de densidade desde o plano diretor. Passou batido no plano diretor a questão deles colocarem a densidade como habitações e não como habitantes. Tudo no mundo se calcula a densidade pelo número de habitantes, não pelo número de habitações. Pode ter 5 pessoas ou 10. Então, nós estamos com esse problema desde o plano diretor que tem que ser corrigido, como a lei de zoneamento tem que ser corrigida. Porque, nós, por exemplo, a lei de zoneamento diz que em lugares você pode fazer 40 habitações. Se fizer 40 apartamentos de um dormitório, você vai ter uma quantidade de pessoas. Se você fizer 40 habitações de 3 dormitórios, você vai ter outra quantidade de pessoas. E lá está falando em número de habitações, não habitantes. Não habitantes. E aqui também está prevalecendo a mesma coisa. É um erro. Qual era a sua proposta? E outra, o adensamento colocado no mundo todo é sempre o adensamento com apoio à infraestrutura. O que você vai precisar de infraestrutura, vai precisar de transporte, vai precisar de comércio, serviços. E não se falar assim, não, o teu limite é tantos habitantes. Aqui do jeito. Porque você vai ter lote que vai ter comércio, vai ter coisa, você não vai ter habitante. Então você ter um habitante por quadra, ou por exemplo, tantos habitantes em 10 mil metros quadrados, num hectare. Se metade daqueles 5 mil metros daquela quadra lá, meio hectare, for um comércio, for um supermercado, você só vai pôr metade dos habitantes que poderiam ter naquela quadra. Eu acho que esses problemas, essas dúvidas bem relativas ao que se espera da APA, a gente podia perguntar para a turma do CONGEAPA, por WhatsApp, por qualquer coisa, até segunda-feira ou terça-feira, por exemplo. Uma coisa que é bem específico do que foi discutido lá atrás para sair essa lei. Uma coisa que é, assim, não? Contraditório, quando eles criaram aqui a densidade, eles amarraram a densidade também com a questão do tamanho do lote. Então, lá no item anterior, 26, que fala que o lote você pode fazer
30% da área com lote de 360 metros quadrados, certo? Só que aqui ele fala que quando você tem 30%, a tua densidade máxima é 10 lotes por hectare. Olha, 10 lotes por hectare dá lote de 1.000 metros quadrados. Então como é que eu vou fazer lote de 300 metros quadrados se eu estabeleci uma densidade de 10 lotes por hectare? 10 lotes por hectare de LD, quer dizer, de área líquida disponível. É a tua área líquida de lotes. Então, isso aqui está completamente errado. Esse é o 27? Não? Isso é Isso é 27. 27,3, né? É. E nos de cima, consequentemente. Então, por exemplo, você só pode fazer, se você fizer 40% de ocupação, você só pode fazer 2 lotes por hectare, 5.000 metros quadrados. É assim, uma coisa não está batendo com a outra. Mas, além disso, a gente tem que pensar, porque a gente quer pensar em termos de intensidade. Entendeu? E aí, talvez seja melhor referir seus parâmetros lá da lei de ocupação do solo, do plano diretor, admitindo já a correção de habitação por habitante, e colocar aqui. Porque eu acho, por exemplo, muito interessante o plano diretor colocar que numa área, por exemplo, central de Campinas, você não pode fazer uma única residência. Porque você tem que aproveitar a infraestrutura que já existe no centro, de transporte, de serviço, de empregos, para você fazer mais habitações. É jogar a possibilidade social daquele terreno fora, você fazer uma única residência, fazer 3 ou 4 ou 5. Você tem um mínimo de número de residências, um número de pessoas que você vai ter que atender. Eu acho isso, assim, extremamente relevante. Agora, você botar a linha de corte e dizer que você vai ter um máximo tantas residências, eu acho um absurdo. O máximo tem que ser pela área construída, pelo coeficiente de aproveitamento. Então, se eu quiser fazer um empreendimento com um dormitório, 2, 3 dormitórios, o mesmo empreendimento, eu não vou poder fazer. Ou então eu vou fazer muito mais de um dormitório ou de 2 do que de 3. Eu não estou atendendo a todas as faixas sociais. Aqui é a mesma coisa, aqui eles não estão sabendo fazer a conta. Eles pegaram aquilo lá, leram de uma maneira na diagonal e não estão sabendo aplicar. Não tem urbanista lá para saber aplicar. Eu acho que esse artigo tinha que ser suprimido da maneira como ele está. Também a mesma coisa que tem a proposta de fazer de acordo com a declividade o tamanho do lote, morreu. E você tem outro parâmetro também, quando você fala da densidade, 2 vezes, né? Tem no loteamento, e depois lá mais pra frente ele fala de novo, só que aí, em função do zoneamento, é outro tipo de restrição. Você pode me dar os artigos? Artigo 53. Esse aqui é o 27. Você viu isso, Marcelo, no artigo 53? Não. Eu permisso. Aí ele faz outra restrição E se a de gente densidade puser por novamente a zona. questão da declividade, Difere daquela que a gente viu do isso aqui parcelamento. não tem cabimento. Artigo 53, tem 1, 2, 3, 4, e põe na ZRAPA 5 unidades habitacionais por hectares e 10 unidades. Na ZM1, 5 e 10. E aí difere. Então, quando ele pega as M1, 10 unidades habitacionais por hectare, é um lote de 1.000 metros quadrados. Entendeu? Então, eu acho que tem que suprimir isso aqui. Mas aí já é outro artigo, entendeu? Dos parâmetros construtivos. Ele também restringe a densidade nos zoneamentos ER e ZM1. Que está contraditório. Você não vai conseguir nunca chegar em 300 metros quadrados, porque você tem a restrição do zoneamento. Da densidade em função do zoneamento. Você vai, em resumo, eles estão dizendo que você só pode fazer lote de 1.000 metros na APA toda. Antes era só na Z4, agora é na APA toda. Então, a nossa sugestão no caso do artigo 27 é retirar a densidade, é isso? Porque no artigo 26, admitindo que ele tenha a redação de seção 25,
Você já tem uma regra, né? Eu já tenho uma regra do tamanho do lote. Então, Você não pronto. pode sobrepor Não preciso pôr duas uma regras. outra regra. Exatamente. Eu Já já tem tenho- duas linhas de corte. Eu já tenho a questão do tamanho do lote em função da declividade. Mas isso aceitando o retorno de 65. Sim, sim, da declividade. Uma coisa muito boa dessas filmagens é porque a gente consegue manter os argumentos, né? Ouvir os argumentos que foram dados. Sim. Pra Depois fazer um você relatório. assiste qualquer Sim, coisa. é outra coisa, é outra qualidade. É. Ah, então acho que isso eles, dos 5.000 metros quadrados, antes não tinha isso na lei, agora eles colocaram no artigo 57, eles falam, estão proibidas edificações acima de 5.000 metros quadrados em novos empreendimentos ou pelo aumento de área de edificações já existentes, cuja finalidade de uso seja CSEI ou HCSEI. Então, mas ele Ele determinou que é para comercial mesmo. Ele deixou, então, será que ele liberou para HNH? não entendi assim. Sim, né? Antes não estava, agora eles incluíram. Então eles parcialmente atingiram. Está dizendo aqui, entidades institucionais, a habitação, né? E institucional, EBI e EMI. Vocês- Qual artigo? Esse é o parágrafo 1 desse artigo que você leu. Ah, tá. Entidades institucionais. EBI, MI. Você sabe que é isso? Eu nunca ouvi falar. EBI e MI. Não. No parágrafo único, ó, edificações destinadas ao uso exclusivamente habitacional e entidades institucionais, EBI e EMI. Será que ele fala isso no começo da lei? Mas eles criaram uma É engraçado sigla própria colocar para isso, sigla, um né? glossário próprio. Estranho. Nunca ouvi falar Complicado, isso. né? Aí é Ah, mas demais. eles Você tem até todo um podem, mas zoneamento. aí... Não pode, mas você tem um zoneamento. Pode para coisas novas, né? Que eles estão inovando. Mas você tem um plano diretor, com uma série de glossários, uma lei que usa Não, e nem colocam no glossário, não tá no começo. Se tivesse ainda falando que é, mas não fala. Eu acho que não. Tô procurando aqui, mas não tô vendo não. Eu também não, eu nem sei o que Já é. pensou se cada lei que trata de Tivesse habitação criasse uma sigla Sigla diferente? Eu não sei o que Ah, é. não é gente. possível. Equipamento. Equipamento, entidades institucionais. Não sei o que se trata, EBI. Não faço ideia. Não podemos ligar lá para perguntar? Você sabe o que é EBI e EMI? Peraí, estou chegando agora. Pô, mas na minha- Eu já falei com a Célia que nós não vamos fazer reunião segunda-feira, mas no fim ela já disparou o e-mail. Edificações Vai ter que disparar destinadas. outro. O que significa? Qual Edificações. parágrafo? Estamos no 57, parágrafo único. Artigo 57. Artigo 57, parágrafo único. Não sei. Faz referência a entidades institucionais cujas siglas são EBI e EBMI. Tá vendo? A gente não achou nada escrevendo o que significa EBI e EBI. Ah, ó, aqui ó, nos usos também, depois ele repete de novo esse EBI. Tem alguns lugares aqui que Será que isso não está na própria lei da APA lá da frente? Só se tiver na lei 65. Pode ser? Não. Não? Talvez esteja no plano de manejo, né? Siglas utilizadas nessa lei. Não, vocês estão falando CSI, HCC. Não. Parágrafo único. Edificações destinadas aos usos exclusivamente habitacionais HU, HMH e HMV e entidades institucionais. Porque ele diz que acima de 5 mil metros, EBI. você pode fazer, contanto que seja ou habitação, habitacional,
É só habitacional, só habitacional. É institucional, mas eu não lembro agora. Mas Porque isso deve estar na lei de uso do solo, da ocupação do solo, né? É. Eu acho que a gente deveria. Tem que artigo também. Artigo 57, parágrafo 1. Ele diz que aqui pode fazer habitação e entidades institucionais. O que são essas entidades institucionais? EBI, EMI. Para saber essa questão da universidade que vocês falaram, escola Pode técnica, ser. assim, isso está contemplado. Né? Pode ser. Eu acho que 5 mil é muito pequeno, até porque, como você imaginou que você pode fazer 2 pisos. Não, mas é que agora ele permitiu, ele só não permite para comércio. Então, mas do jeito que está aqui, você não pode fazer mais do que 2.500 de ocupação. Sim, É muito pouco. sim. Entendeu? Então, porque se você vai fazer, lá não pode fazer mais do que térreo no primeiro andar. Por exemplo, aquele imóvel que tem lá na entrada, então ele já estaria Não poderia. ultrapassando. Totalmente, lá estaria totalmente. Se Tem ela tem banho, subsolo. Entendeu? Eu acho Já que ultrapassou sim. eu acho que uma judiação. Ele pode fazer 10 metros de altura e só pode Sabe ter aquele terra imóvel mais que um. tá- Pô, mas Mas 10 aquele, metros, você já põe não 2 podia 10 pavimentos. metros antes, né? Não podia mais do que 2 andares antes. A gente tá muito Não, Não, ele mas- dá 2 andares, mas aí você não pode mais ultrapassar 5 Porque fala, por exemplo, 10 Aí tem mais. metros. Fala que você Não. pode ter 10 Sim. metros do piso do térreo, de entrada do térreo, na laje de cobertura. Pô, mas com 10 metros você divide em 3 pavimentos. Você não vai ter só terra em mais um. Aí ele fala de você fazer subir. O estacionamento está dentro. Você fazer por exemplo, um pavimento inferior. Só Aí você pode vai quando pegar tem os 10 declive, né? metros da linha Pavimento natural do interior terreno. não- Pô, mas nós temos um terreno assim, Pirambeira, que às vezes é preferível você fazer 2, 3 pavimentos inferiores numa casa, do que você fazer um aterro, fazer um muro de arrimo, ampliar o terreno para poder caber a casa no terreno. É muito mais. E você não está prejudicando nada, porque você está aproveitando a própria declividade do terreno. Está fazendo menos ocupação, menos área de corte, menos Então, mas aterro, isso menos podia, não muro de podia? arrimo. 2 andares e mais um andar da declividade. Já tinha isso. Podia fazer até mais declividade. Você acompanhando O o que terreno. podia antes era o seguinte, Tá. o pavimento inferior de declividade, você podia fazer 25% a mais de área construída. Tá. Então você podia construir uma vez a área do lote, com aquele pavimento inferior de declividade, ou 1, ou 2, ou 3, né? Aí, em vez de você usar uma área assim, você diminui, verticaliza, né? Os 25% a mais. Você poderia fazer 1.000, por exemplo, um lote de 1.000 metros, você poderia fazer 1.250. Isso foi uma das coisas que caiu fora na lei de zoneamento e no plano diretor. E que a gente eu continuo questionando isso ter sido tirado. Da mesma maneira que põe a altura em relação à linha natural do terreno. Pô, você tem um terreno assim, Pirambeira, é a linha natural do terreno? Quer dizer, a construção vai ficar abaixo do nível da rua, muitas vezes? Você vai olhar e vai ver... Mas se é muito pirambeiro, nem pode construir, né? Porque não é mais de 30%, não pode construir. Eu sei, mas se você pega um Sim, loteamento que já está instituído lá, que já existe, Já existe o lote. Tem vários que estão errados. já existe o lote. Mas já está contra a lei, né? Eu sei, mas é direito adquirido. Aí eu Você acho uma comprou- discussão não, bem, mas você sabe, comprou tudo um lote bem, que tá lá, tudo bem. ele foi mas loteado, tudo ele bem, está mas registrado. a coisa errada, ela vai e vai sempre Não, passando não, a mão, pera lá, passando pera a lá. mão, Você não até pode- passa a mão na cabeça, até aquilo virar uma coisa Tereza, séria. Tereza, você não pode fazer um loteamento novo com aquela declividade. Mas já não podia antes. Não, Tem não, não. vários que já não Mas, podiam, Janine, na época nessa já não questão do podiam. O que está lá estabelecido Que o tá Marcelo tá porque propondo, porque que a pode. pessoa A não não ser possa que venha a ser uma ocupar mais favela ou uma ocupação. No terreno, Não, mas 5 mil já não quadrados. podia mais. Mas ele Desde podendo, ele 2000 pode pro fazer. 10.850 não pode, Ele pode ocupar acima mais, de como assim? 30%. Não, ele não Você- pode você ocupar o pega, terreno por mais 5 exemplo, mil. Mas tá irregular, Mas que ele isso que eu possa tô falando. construir mais que 5 mil. Se Ele construiu pode mais fazer. do que 30%, já está Mas irregular. se você pega o botânico, O coeficiente é o coeficiente pega dela, mas já são não podia. anteriores. Só que se você A permitir, você 2001 possa fazer 5 mil são metros quadrados, anteriores. desde que você não São ocupe anteriores, mais até da a de 90, por que não? 80, Se você Aí não fazer tinha mais, regra. Você poderia construir 10 mil Tá. e não 5 mil. Eu não estou você tá falando taxa de ocupação? Desculpa, Isso. o que a gente está propondo é o seguinte, que limitar não 5 mil metros quadrados de área construída, mas 5 mil metros quadrados de área ocupada no terreno. Por que isso? Da taxa, Da taxa de Da ocupação. taxa de ocupação. Por que isso? Do jeito que está aqui, você só pode fazer 5 mil. Se você pode fazer 2 andares, você só pode construir no térreo 2.500, no andar de cima 2.500. Isso é muito pouco. Isso vai limitar muito Um supermercado. um supermercado, um comércio, uma padaria, um mall.
Então, a minha sugestão, que a gente até já tinha sugerido lá, tá? É repetir o que a gente tinha sugerido, de que a ocupação do único bloco não seja maior que 5 m². Ou a soma dos... Então, não, a soma não, porque a soma você vai esbarrar nos HMHs ou nos HMVs. Não, mas aí ele está restringindo só para o comercial. Ele diz aí que É só para comercial. habitação e para M e E. Áreas institucionais, Então, a minha sugestão é de que, ao invés de limitar em 5 mil metros quadrados de área construída, limite em 5 mil metros quadrados de área ocupada no único bloco. de A edificação. ocupação do mas terreno. você pode fazer vários blocos de 5 mil? Por exemplo, vamos imaginar, se você tiver um terreno muito grande, tá certo? Que não tem muito, mas se você tiver, você poderia fazer blocos de 5 mil. Mas você vai esbarrar em outros parâmetros, você vai esbarrar em questões de taxa de permeabilidade, vamos dizer, você vai ter que respeitar você tem 65%, né, de taxa de permeabilidade lá. Então você vai esbarrar em outros parâmetros. Você não vai conseguir fazer um monte. Mas o que a gente está propondo? Limitar a área ocupada no único bloco, que foi o que a gente tinha mandado lá para o verde. A gente já tinha sugerido isso para o verde. Gente, meio-dia já. Você precisa... Mas eu acho que a gente conseguiu abranger. Os pontos mais polêmicos, Sim, né? eu olhei aqui agora, eles começam a falar os quinais, começam a falar os usos, aí já eu acho que a gente pegou Todo mundo assinou a presença aqui. Para a gente, um ponto bem sensível é o penúltimo artigo da lei que fala dos casos de regularização fundiária de interesse específico, número BA. Que vai ser feito estudo específico, mas não coloca também, nenhum não coloca parâmetro. parâmetro Nenhum aqui. parâmetro. Não, acho que não A é. resposta dele naquele dia lá, Convite para ir na... a resposta dele naquele dia lá foi no sentido de que tem que tratar caso a caso tal, porque não tem. Na verdade, não é assim. Você aprova caso a caso. Sim. Mas você cria um parâmetro. Qual artigo que é esse? É o 58? 84, se não me engano. 85. Acho que tudo que trata de Ah, é no último, fim. aquele último, no fim. 84. Tá. Eu acho que pode colocar assim, é super importante. Tá. A gente fez no plano diretor de Jundiaí, a gente aprovou uma proposta de deu consultoria lá e fez uma proposta de compensação para aprovar bloqueamentos irregulares. Tem locais que não dava. Serra do Japi lá em cima não dava. Japi, eu acho. Japi. Lá. Ele tem um trabalho em outras áreas também, de vez em quando parece uma série diferente. No Japi, aí lá em cima não dava, né? Para aprovar nada. Mas, na medida em que se aproximando da cidade, é ficando mais flexível. Só você compensava por pagamento em área ou em recurso profundo. Tá. Se você tivesse um X área a menos de viário, um X área a menos de área de reserva, você criava um... Sim, os parâmetros, você tem que colocar isso na lei. Outra coisa, eles colocam que tudo que vai, você viu as contrapartidas tal, que são de urbanismo, eles vão para o Fundo Municipal do Verde e não para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Isso também é estranho, não é? Porque a APA, se a questão é urbanística, tem que ir para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Sim. E não para o Fundo do Verde. Sim. Se a questão é de compensação ambiental, vai para o Verde. Agora, aqui na lei fala tudo vai para o Fundo Municipal do Verde, também eu acho que não está correto. O que for de questão urbanística vai para o urbanismo. O que for de APA, de meio ambiente, vai para o verde. Eu não lembro qual é o artigo, eu vou achar e vou mandar para vocês. Tá certo.